sabemos então que todas as regras dos fundos de pensão são definidas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Cabe à Previc, muito cuidado, é o seguinte, nessa estrutura, essa superintendência era chamada de Previc, depois nós tivemos uma mudança nas regras, e essa atividade passou a ser de responsabilidade da Secretaria de Previdência Complementar, que ficou um bom tempo, e agora, recentemente, um ano e pouco, passou a ser Previc de novo, tá? Então, saiu lá, porque se alguém pegar alguma questão, algum material antigo, vai falar, não, mas peraí, né? Então, já era Previc, depois mudou, virou Secretaria de Previdência Complementar, e agora o correto, de novo, é Previc, que vai fazer o papel aqui da entidade responsável pela fiscalização do cumprimento das normas definidas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar, né, que tem que ser observada ali pelos fundos de pensão. Então, nos fundos de pensão, que nós vimos que tem que ser constituído na forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos, no conselho, né, dos fundos de pensão, na administração, vai ter representante da empresa. E aí é o que eu estava falando, a empresa, ela faz uma contribuição para cada real que o empregado faz. Então, nós vamos ter representante da empresa, nós vamos ter representante do fundo de pensão e nós vamos ter os representantes dos empregados, que é quem faz ali a contribuição. Então, as decisões ali têm que passar por esse colegiado todo, tá certo? O que a gente estava comentando, né, nos áureos tempos, era um maná dos deuses, se aposentar numa empresa que tivesse fundo de pensão. Porque elas chegavam, como a economia estava crescendo, né, na época do milagre brasileiro, o pessoal achava que era eterno, o crescimento eterno. Então, essas empresas, elas faziam a contribuição para cada real que o empregado contribuísse para o fundo, a empresa fazia, às vezes, até 4, 5 vezes o valor da contribuição. Isso vai formando ali um fundo maravilhoso. A hora que a pessoa aposenta, aquilo ali era transformado numa renda complementar à aposentadoria do INSS, e a pessoa aposentava e ficava lá, né, em águas mansas, né? Com o passar do tempo, e esse tanto de crise, de plano, divide por 1.000, por mais 1.000, enfim, né, os problemas que a gente já sabe da economia. Recentemente nós tivemos uma mudança na regra, onde entrou a participação dos empregados lá na gestão dos recursos do fundo. As exigências de transparência, de prestação de contas, está muito maior. Então, hoje, todo empregado, ou que ele já é o aposentado, né, e recebe o dinheiro do fundo de pensão, ou se ele ainda está na ativa, ele recebe os relatórios periódicos, prestando conta onde que aplicou, quanto rendeu e quanto que está. E aí, a grande mudança que várias empresas fizeram primeiro, o que já estava na regra, a empresa não pode contribuir mais do que o valor que o próprio empregado contribuiu. E em alguns fundos, por exemplo, o empregado pode definir, ele tem a liberdade de definir quantos por cento que ele quer que debite no salário dele para ir para o fundo. Por quê? Aí tem o valor mínimo. Vamos pegar lá o exemplo da Caixa. A Caixa fala assim, ó, o valor mínimo que cada empregado tem que contribuir para o fundo de pensão é 5% do seu salário. Então, se ele coloca 5% do salário dele, a Caixa vai e coloca 5%, que é o valor mínimo. Então, na pior das hipóteses, você está tendo 100% de rendimento no valor que você está poupando. Tem muito empregado, hoje, para vocês terem ideia, na Caixa hoje, ainda tem em torno de quase 8.000 empregados, que, quando foram contratados, falaram que não queriam aderir ao fundo de pensão, para não descontar no pagamento. Então, hoje tem alguns empregados que já estão na época de aposentar, muitos até doentes, não podem aposentar, porque se aposentar, tem que ficar só com a renda do INSS. Então, é muito sério, né? Muitas vezes, talvez até por falta de esclarecimento que não optaram. Então, hoje a empresa faz no máximo 1 por 1, e se o empregado fala, não, então eu vou fazer o seguinte, debita lá 20% do meu salário. Pode, eu posso pôr até 50% do meu salário no fundo, mas a empresa tem um limite máximo que ela iguala ao valor que o empregado põe. Então,
Essa flexibilidade aí pode ser de fundo para fundo. Os tetos, os limites, as referências em geral, é que o Conselho Nacional de Previdência Complementar vai definir, ok? E aí, uma coisa muito interessante, né, dessa última mudança é que os fundos de pensão eram mutualistas. Então, como é hoje o INSS? Então, como é que fazia? A pessoa entrava na empresa e ia fazendo a contribuição. Só que aquela contribuição entrava no bolo. Então, quando a pessoa ia aposentar, ela aposentava pelo salário da atividade ou do cargo que ela estava exercendo ali. Então, a gente tinha sérias distorções. É como se eu entrasse no banco, por exemplo, eu entrei lá no Banco do Brasil e a vida inteira eu fui escriturária. Se a vida inteira eu fui escriturária, a minha contribuição foi em cima de um salário pequeno. Tudo bem, aí fiquei lá 30 anos, 29 anos como escriturária. No último ano, aí eu passava no concurso interno, ou me virava lá, virava superintendente, que o salário é lá 6 vezes, 10 vezes o valor do escriturário. Aí eu aposentava. Aí eu aposentava com o salário de superintendente. Então, aí era uma distorção muito grande, ou vice-versa. Eu fui gerente a vida inteira, na hora de aposentar, eu tinha perdido a função, aposentava como empregado comum. Então, isso gerava uma distorção muito grande, porque quem é que está pagando a conta, né? Então, uma das mudanças foi essa desmutualização dos fundos. Então, passou a régua numa determinada data e falou, agora o seu recurso é indivíduo, cada um tem o seu saldo. Se você quiser contribuir mais, vai engordar o seu saldo. Né? E aí a gente não divide nem o prejuízo de quem aposentava com valor mais alto. E você aposenta, o que você vai receber na aposentadoria é o saldo ali, jogando para o horizonte de vida, né? Que você tem formado dentro do seu saldo. Muitas pessoas ficaram prejudicadas com essa nova regra. Mas para frente ele vai ter mais equilíbrio financeiro. Tudo bem? Só dando uma geral, porque não vai perguntar na prova como é que funciona o fundo de pensão. Eu preciso saber que, em geral, o que é o fundo e a quem ele está vinculado. Mas as regras de uma previdência, as regras do seguro, esse detalhamento não vai ser cobrado. Tudo bem? Então, só atenção aí bem específica na diferença de previdência aberta e fechada, a quem ele está vinculado e a qual ministério que cada estrutura dessa está ligada, né? Lá da Previdência e aqui ao Ministério da Fazenda. Tudo bem? Bom, poucas questões dessas estruturas, normalmente uma sobre fundo de pensão ou previdência aberta, falando que previdência fechada está vinculada lá à SUSEP, ou falando que o Conselho Nacional aqui está vinculado ao Ministério da Fazenda, os integrantes do Conselho Nacional de Seguros Privados caem com relativa frequência, né? Ou então perguntando quem são as entidades reguladoras. Tá? Não cobra muito mais coisa do que isso não. E normalmente também do IRB, né? Que o IRB sempre cai uma questão, tá bem?